Irmãos, nós estamos falando sobre o ministério dos anjos e falamos domingo passado sobre o primeiro desses ministérios, dessa atuação angelical com relação àqueles que hão de herdar a salvação. Então, a impressão que a palavra de Deus deixa bem nítido é que a principal atividade dos anjos é exatamente trabalhar a realidade da vida daqueles que hão de herdar a salvação. Se você pega lá a primeira aparição do anjo, você vai ver que até o final, até lá no Apocalipse, a principal atividade dos anjos é exatamente esta. Porque foi isso que nós aprendemos em Hebreus capítulo 1, verso 14. Todos eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então esta é a principal atividade ministerial dos anjos. Agora, a quarta-feira passada, eu falei alguma coisa com relação a Moisés, daquela pregação, daquela mensagem de domingo passado, que a gente precisa de deixar bem nítido em nossos corações esta realidade. Quando Moisés intercede pelo povo, quando Deus pede a Moisés para retirar-se, porque Deus queria derramar a sua ira sobre o povo e acabar de uma vez com com aquele povo, e restaria apenas Moisés, e Deus iria fazer com Moisés o que ele iria fazer com todo o povo, uma grande nação. Nesse toque de Deus, nós percebemos a grandeza do Deus que nós oramos. Deus não precisa de um grande, muito povo para fazer o seu povo. Ele pode fazer de um único. Essa é a primeira lição que a gente aprende ali. Não é? Quer dizer, Deus diz assim: eu vou matar todos os 2 milhões que estão lá, sobra só você. De você eu vou fazer todo o projeto que eu tenho para o reino. Primeira coisa, a grandeza desse Deus. Então aí Moisés intercede. E Deus volta atrás, porque para voltar atrás, ele precisa de ser absoluto, inclusive naquilo que ele queria fazer, deixa de fazer. Deus pode fazer isso. Basta ele querer fazer. E como vimos, ele fez mediante uma intercessão. Mas só teve uma coisa: Deus perdoou. Deus diz: não vou matá-los, mas eu não vou caminhar com eles. Eu não vou estar no meio deles. Então o que aconteceu? Aí Moisés armava a sua tenda, a tenda da consagração, fora do arraial de Israel, porque Deus não entrava lá. Foram perdoados, mas Deus disse: eu não vou no meio desse povo de dura serviço. Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, você vai levar esse povo, eu vou cumprir o que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu vou dar a esse povo a terra que mana leite e mel. E o meu anjo vai adiante de vós. Aí ele cita lá as 7 nações mais poderosas, nações de um poder bélico muito grande, e ele diz que essas nações seriam vencidas pelo povo de Israel na direção do anjo. Aí Moisés, nesse colóquio com Deus, disse: se o senhor não for,
eu não saio daqui, eu não arredo o pé desse lugar. Porque a tua presença nas nossas vidas é exatamente a prova de que achamos graça diante do Senhor. Então, o que nós aprendemos nessa segunda parte com relação a anjo? Anjos são poderosíssimos, estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, são ministradores das realidades de Deus, que nós vamos aprender isso, mas não são substitutos da presença de Deus. A gente precisa de ter isso bem definido no coração. Eu não preciso dizer, vão então, meu anjo. Não. Esse ir comigo não depende de eu pedir o meu anjo da guarda para me acompanhar. Ter anjo à minha volta depende do comandante supremo. E dizer, acompanho, porque o negócio vai ser... Hoje o negócio vai ser pauleira toda. Vai com ele. Não é que eu peço, porque eu já tenho a presença constante, real, habitando em mim do Deus Altíssimo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, essa oração de Moisés, lá num contexto veterotestamentário, define realidades que ele diz, olha, eu não quero anjo. Eu sei que os anjos já estão conosco desde quando saímos de lá, não é? Mas eu quero a tua presença. Se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Então, para a gente ter essa, porque muitas vezes, o que nós fazemos? Nós misturamos essa realidade e aí a gente acaba caindo naquilo que os apóstolos teve que tratar na adoração aos anjos. Aí você perde uma realidade muito maior por uma muito menor. Então, a existência, o ministério dos anjos, eles são bíblicos. Agora, eles não são substituto da presença grandiosa de Deus nas nossas vidas. Então, o que nós aprendemos com relação ao ministério dos anjos para trabalhar a realidade da nossa salvação? Primeiro, nós vimos que eles começaram com Zacarias, para trazer, para historificar, para pôr carne nessa realidade da nossa salvação. Deus tinha um plano, e o plano de Deus contava-se com os seus exércitos, porque sempre contou com os seus exércitos. Eu e vocês, como humanos, nós podemos falhar. Não é uma única vez que Deus substitui os seres humanos dentro do seu projeto. Nós falhamos. O único ser humano que não falhou no projeto de Deus foi Jesus Cristo, mas teve vontade de fazer isso. O peso foi tão grande que ele pediu substituto, mas se submeteu logo imediatamente, porque ele sabia que o ministério dele, desde o início, era para morrer por nós. Mas Jesus foi o único ser humano que não traiu o projeto de Deus. Que eu e vocês podemos fazer isso em qualquer momento e já fizemos isso enquanto caminhantes de fé. Talvez você não saiba, mas Deus pode ter te substituído num projeto que você desistiu de ir, ou diminuiu, ou ele lhe chamou, você fez ouvir de mercador, você foi mobilizado para fazer alguma coisa e você disse que não iria, que estava ocupado, e aí Deus trocou você. Talvez você nem saiba disso, e eu nem saiba que ele me trocou em algum projeto, em alguma igreja que ele colocou para eu ir, eu disse que não iria, ou apresentei alguma desculpa, mas ele me substituiu nesse projeto. Por quê? Porque Deus é suficiente para fazer exatamente aquilo que ele quer fazer.
E os exércitos celestiais, o Senhor dos exércitos, tem esse exército nas mãos. Porque todos que revoltaram, ele tirou do seu plantel. Agora, aqueles que obedecem absolutamente permanecem com ele e estão a serviço dele. Então, quando a da nossa salvação, os encarregados de trabalhar essa realidade foram exatamente aqueles que iriam transmitir com fidelidade aquilo que precisava ser transmitido e feito. Porque os anjos, eles fazem absolutamente aquilo que Deus quer que eles façam. E não precisa ficar pregando para eles. Eu não sei como as ordens são dadas, também não preciso saber qual método que Deus usa, mas o fato que eu sei é que Deus dá as ordens e eles cumprem. Absolutamente, cabalmente. Então, por isso que não foi o sumo sacerdote, Abias, chefe de Zacarias, que foi transmitir para ele a notícia de que Deus ouviu a oração. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter encarregado o chefe de Zacarias para dizer, vai lá, diga para Zacarias que eu ouvi a oração dele e a esposa dele vai dar à luz um filho e o nome desse filho será João e ele vai vir para aplainar os caminhos do Messias. Deus poderia ter dado essa palavra, como ele deu a vários profetas palavras para serem dadas de vida e de morte. Mas Deus incumbiu os seus anjos para fazer isso. Porque não poderia ter intervenção nenhuma com relação a esse anúncio da nossa salvação. E aqui, na soteriologia, eu aprendo mais uma coisa, irmãos. A sua salvação depende exclusivamente da ação de Deus. Isso é fantástico. Já imaginou vocês se Deus manda, se a minha salvação dependesse de uma outra pessoa, Deus manda essa pessoa falar comigo, aí a pessoa diz, eu não fui com a cara desse baixinho, não vou falar com ele. Aí eu vou morrer sem salvação. Porque aquele a quem Deus mandou, não foi. Então Deus, Ele salva, Ele tem no coração a realidade da nossa salvação e Ele providencia os meios para que isso chegue até mim. Claro que Deus pode fazer isso, e normalmente é isso que Ele faz, que a Bíblia diz que é assim que Ele faz, que usa a sua igreja para transmitir. Mas aqui Ele não fez isso, aqui Ele mandou o anjo. Então, a primeira coisa que o anjo faz é anunciar o precursor de Jesus. Nós vimos isso em Lucas, capítulo 1. Lá no verso 13, o anjo faz a promessa, dá o nome dele. No verso 17, ele dá a missão desse menino, que ainda estava para vir, que não estava fecundado ainda, que se fecundaria. Ele diz que era para que esse menino viesse antes do Messias, para converter os corações dos pais aos filhos, e para fazer um povo preparado para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O anjo vem, anuncia a salvação e anuncia a missão desse menino. Tem a ver com o quê? Com aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos estão a serviço. Ainda não aconteceu. Esse menino iria ser gestado, fecundado, iria crescer, iria ter a sua vida normal, macetar o dedo, comer mel, aprender a tirar mel, a levar picada de abelha, e um punhado de coisa ele iria aprender como gente. Mas ia chegar um momento que o trabalho principal desse homem seria aparelhar os caminhos para o Messias e trazer um povo para servir esse Deus, converter o coração dos filhos para trazer a presença do Senhor aos filhos, dos pais aos filhos
e trazê-los à presença do Senhor. Então foi uma mensagem, esse anjo deu primeiro uma mensagem de um milagre. Porque Isabel também era estéril. Isabel, ela não podia ter filhos. Então foi uma palavra de milagre. O anjo trouxe uma palavra de milagre com relação à minha e à sua salvação. Mas também trouxe uma palavra de julgamento. De julgamento. Qual foi? Zacarias não acreditou. Zacarias não acreditou. O verso diz assim, o 20. Porquanto não crê em minhas palavras, e elas devem ser cumpridas, então você fique mudo. Então veja o ministério angelical. Ou é 8 ou é 80. Traz bênção e nós já vimos esse ministério deles, já com várias ações que nós, nos estudos, a gente tem procurado isso. Então eles diz, olha, você vai ficar calado durante todo o período para você não dar com a língua nos dentes. Fica calado, guarda para você esse negócio e faça o que você tem que fazer. Né? Sair daqui, vá, faça o que você tem que fazer e espere acontecer. Olha que coisa fantástica. Mas também os anjos vieram a Maria. O anjo do Senhor veio a Maria, continua lá em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 38, não é? Vem a Maria de uma maneira muito especial, e a primeira coisa que o anjo diz é do caráter de Maria. Fala do caráter dela, no verso 28. O que ele diz no verso 28? Que ela era bendita, porque ela era favorecida do Senhor, e diz que o Senhor era com ela. Diz, você é a mais bendita entre todas as mulheres. Olha, irmão, isso é uma palavra fantástica. Mas o anjo não veio elogiar um ser humano. Porque a minha e a sua excelência é a serviço da glória do Mestre. Não é para envaidecer-me. Não é para envaidecer você. Se Deus lhe tem habilitado com dons, com realidades diferenciadas, Ele não está fazendo isso para você ser o último pacotinho, aliás, o último biscoito do pacotinho, ou uma tampinha de crush. Né? Mas Ele fez isso para que você e eu pudéssemos glorificar a Deus. Ele dá aquela enaltecida nela, claro que foi uma menina que zelou, que provavelmente tem aprendido desde pequenininha, com certeza, desde pequenininha as sagradas letras, a semelhança de Timóteo, e agora chegou o momento de ser usada pelo Senhor e premiada entre todas as mulheres. Ela é bendita, sim. Ela é muito especial, porque ela seria a mãe do Messias. E aí o anjo dá, né, do 31 e 32, o anjo dá a tarefa, não é, para Maria, que ela conceberia e daria à luz um filho, e o Senhor Deus lhe daria o trono do seu pai Davi, e o nome desse menino seria Jesus, porque Jesus seria o salvador do seu povo, iria tirar o povo do seu pecado. Olha um anúncio de novo do anjo envolvido com aqueles que hão de ser salvos. Então eles não trabalharam apenas, ou não trabalham apenas hoje para essa realidade, ou trabalharam antes de, mas eles trabalharam durante a efetivação desse projeto fantástico de Deus para não só salvar a raça humana, mas também toda a sua criação. Então agora ele traz e faz isso. Mas aí nós também encontramos em Mateus, capítulo 1, a visita desses anjos a José.
Olha aí, que interessante agora que José é também avisado à semelhança de Zacarias. Ó, Mateus 1:20, 19 a 21, né? Então ele vem e diz assim, olha, você não precisa ficar receioso de tomar a Maria, a tua esposa, não é? Que ele não tinha tido ainda relação sexual com ela, não é? Aí ela vai estar grávida, mas você não fique pensando que ela lhe traiu. Pode tomá-la, porque aquilo que está acontecendo com ela, a sua concepção, é exatamente algo do Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Mais uma vez requer do homem, o homem parece a mulher grávida, e ele não fez nada, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. Né? E isso é homem desde sempre e vai ser para todo sempre. Homem, todos eles pensam assim. Né? Então isso, o anjo do Senhor vem e trabalha o coração. Tudo é o anjo do Senhor. Então trabalha essa realidade. Ela recebe porque o que vai acontecer com ela não tem nada a ver com realidades humanas ou com adultério ou com qualquer outra coisa, mas com a ação poderosa do Espírito Santo. Porque este menino vai trazer a salvação às pessoas perdidas. Então, o propósito desse menino, Maria, a José, vai ser exatamente trazer salvação para os perdidos. Olha aí, tu chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Verso 21. Então, esse processo, irmãos, é um processo que tem a ver com a minha e com a sua salvação. É o início que vai dando a Jesus essa presença maravilhosa. Antes de Jesus nascer, os anjos estavam ao seu lado e o acompanharam até, e vai o acompanhá-lo até o último dia cronológico que o planeta vai ter, os anjos vão estar com o Senhor. Então os anjos sustentaram o Senhor todo o tempo, inclusive nesse momento. Agora o que é bonito, irmãos, que é exatamente quando Lucas relata isso no capítulo 2, dessa manifestação angelical, com relação ao anúncio para esses anjos. Aqui eu estava conversando com o irmão Otávio, isso aqui é um negócio maravilhoso, até claro que nós não temos a compreensão, porque nós não estávamos lá. E eu sempre falo assim, Deus tem reservado para algumas pessoas e algo muito especial, que ninguém mais vai ver, ninguém mais vai experimentar. O que nós podemos fazer com relação a isto é só contar a história. E por mais que a gente consiga ir, jamais vamos chegar naquela experiência que eles receberam. Claro que tanto Zacarias, como José, como Maria, nós podemos falar e até tentar dimensionar isso, como é que esse negócio foi. Mas nós não temos condições de dizer de fato como que esse negócio aconteceu. Então Deus dá a algumas pessoas, e com isso não significa que Deus ama mais um do que outros, que Deus... Não, é porque Deus deu, e Ele é soberano para fazer isso. Né? Deus promove realidades espirituais, dá de presente essas realidades espirituais, e aquelas pessoas recebem isso, e é um prêmio do serviço delas ao Senhor. Então vejo aqui, no verso 10, o anjo chega, não é? E diz para eles não ter medo, porque eles estão trazendo novas de grande alegria,
que será para todo o povo. Mais uma vez, anjo envolvido com aqueles que hão de ser salvos. No verso 11, não é? A mensagem é que nasceu hoje, na cidade de Belém, um Salvador, que é o Cristo, o Messias, o Senhor, não é? Corpo humano, normal. Vocês vão chegar lá, ele vai estar enrolado, envolto em panos, em tiras de pano, e deitado numa manjedoura. Olha que coisa fantástica. Para anunciar essa mensagem, foi um anjo. Só um anjo que vem interferindo nisso. Agora olhe depois, lá no capítulo 2, foi isso que eu e o irmão Otávio estávamos falando da maravilha da manifestação dos exércitos celestiais. Olha o 2, 13 e 14. Olha lá. Multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Então veja, para anunciar um anjo, para adorá-lo, o que diz? Multidão dos exércitos celestiais. Por isso, irmãos, que Deus é completo. Por isso que às vezes, quando a gente fala, as pessoas acham que a gente está supervalorizando a realidade retórica. Mas não é. Deus, de fato, não precisa de mim e de você. Não precisa. Deus é completo, irmãos. Deus é completo. Absolutamente completo. Eu e vocês que precisamos dele. Nós cantamos esses hinos que têm falhas bíblicas, falhas teológicas. Então são hinos incompletos. Tem composições dessas que são feitas com segundas intenções, para ganhar dinheiro, para aparecer, para dar espetáculo, para enriquecer. E aí a gente canta esses hinos, e ainda assim, com toda deficiência, Deus nos recebe. Mas lá no céu, irmãos, a adoração a Deus é absoluta, sem nenhuma falha. Então, se esses pastores não tivessem ido à manjedoura, Deus teria recebido, aliás, Jesus teria recebido, no ato da sua humilhação, que é a sua encarnação, o nascimento como gente, ele teria recebido a adoração da multidão dos exércitos celestiais. Irmãos, o Filho de Deus nasce, o palhaço não se preocupa com isso, vai tentar matá-lo daqui a pouco. Realidades humanas à sua volta continuam acontecendo, sem nenhuma realidade, os céus se mobilizam e vêm adorá-lo. Então os anjos estão a serviço de adorarem e glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, da mesma maneira que eu e vocês fomos criados. Só que eles são perfeitos. Eu e vocês somos imperfeitos. Mas também, irmãos, como já disse aqui, os anjos não poderão louvar a Deus pela salvação. Eu e vocês podemos fazer isso. É algo que os anjos, eu imagino, teriam vontade de sentir. São inteligentes, são pensantes. Eu tenho a impressão que eles têm vontade de sentir a sensação de orar a Deus assim: Pai, muito obrigado
por esta tão grande salvação. Então os anjos vêm e adoram Jesus. Manifestação poderosa dessa adoração a Deus que ele faz adorando ao Senhor. Mas não só isso, irmãos. O que acontece é que a realidade da presença do Senhor vem mais. Então ele fala agora, ele nasce. Qual que é a próxima realidade que acontece dentro dos fatos aí? Então eles vêm, adoram. Qual que é a próxima manifestação dos anjos? Então está tudo aquele tumulto do nascimento de Jesus, aquela manifestação angelical, mas o palácio estava vivo. Isso. Aí orientou os magos, ou que são os sábios do Oriente, para ir por outra estrada, e aí suscita no coração de Herodes uma perseguição. Quem é que vai dizer para Maria e para José para cair fora e para o Egito? Olha que coisa tremenda. O anjo, Senhor. Olha, pega a roupa do menino, põe umas fraldas na bolsa, desce, pega uns leites de cabra e desce, porque Herodes vai tentar matá-lo. Mais uma vez, a preocupação, cuidado dos anjos, tendo a sua ocupação para cuidar da minha e da sua salvação. Irmãos, eu fico aqui pensando assim, não tem, irmãos, não teve e não tem nenhum poder, nenhum principado, nenhuma potestade que tocaria em Jesus sem a permissão de Deus. Como não tocou em Maria, se ele soubesse, poderia provocar um aborto em Maria, na mãe da Maria, ou na mãe de José, que seria um marido dócil, compreensivo, crente, não é? Então, mas não tocou. E não tocava, porque Jesus estava protegido, não só pelo Pai, mas pelos ministradores que estavam a serviço de Jesus na eternidade, por toda a eternidade. Então, Jesus era o chefe deles. E eles estavam ali o tempo todo fazendo isso. Então, eles vão lá e contam. Agora, eles ardem de novo, quando é a época de voltar para cá, não é? E os irmãos podem achar isso em Lucas 2 também, não é? Quando é o tempo de voltar do Egito, também um anjo vai lá e diz, pode voltar. Né? Pode voltar. Gente, eu fico pensando assim, é o Filho de Deus que está ali, eu poderia dizer isso pessoalmente. Pessoalmente. Agora vê a maneira como Deus trabalha, e muitas vezes a gente pergunta assim, por que é que Deus vai usar-me para fazer algo que Ele poderia fazer sem mim? Assim, lá sim. Agora é porque a partir daquele momento ia ter um embate violento, né? Aquilo ali era uma declaração para que todo o principado e potestades soubesse quem Jesus era. Aquilo ali é um outdoor que ecoa até hoje, ecoa no universo, reafirmando quem Jesus é. Quem Jesus é. Então, aquele momento do batismo de Jesus foi um momento muito singular para o cosmos. É o Deus Criador dizendo quem Jesus é e qual era a leitura desse Deus daquele que estava sendo batizado. Né? Então, o inferno precisava saber disso e tudo precisava saber disso. Então, o que acontece? Ele volta agora, e agora, mais uma vez, Jesus cresce, não tenho dúvida nenhuma que o acompanhamento desses anjos
o tempo todo com Jesus. Então agora vem o momento da tentação. Né? O Espírito de Deus leva Jesus para o primeiro embate. Isso aqui é um primeiro embate. Isso aqui é dizer, Jesus está se apresentando como o Filho do Homem que veio para pisar a cabeça da serpente. Sabe aquela conversa que você não pode deixar de ter? Para dizer quem é quem? Ou você não tem esse negócio? Tem, claro que tem. Você tem com seu filho, você tem no seu trabalho, você tem várias maneiras, você tem situações que para você precisar de ter um tete-a-tete, para dizer, olha, vamos fazer o seguinte, quem é que paga a conta desse negócio aqui? Quem é que está instituído de direito para exercer esse negócio? Né? Quem está instituído de autoridade para fazer isso? Então esse embate é exatamente o reflexo da declaração do batismo. Ele diz que é, o Pai diz que é, então vamos ver se ele é mesmo. Porque no mundo espiritual, irmãos, não tem esse negócio de dizer que é, porque você vai ser testado para ver se você é mesmo. Não tem isso. O inferno não engole a mim e a você levantando as mãos ou pregando. Ele não engole isso, irmãos. O inferno não é tapeado por maquiagem. Ou você tem a realidade de Deus, ou você vai ser testado e provado que você não tem. Para você mesmo. Então o que acontece agora? Agora há um embate. E a primeira coisa que o diabo faz depois da tentativa do pão, é exatamente usar o texto do Salmo 91. Porque basicamente aquele Salmo 91 tem a ver com o Messias e não comigo e com você. Claro que extensivamente tem a ver comigo e com você. Mas o diabo usa de uma maneira correta. Ele disse, pula daqui de cima. Porque Deus diz que daria ordem aos seus anjos para lhe sustentar e mal nenhum iria lhe suceder e você não iria tropeçar em pedra nenhuma. Olha, irmãos, e eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, se o diabo fez isso com Jesus, você pode dizer, cadê seu anjo? Cadê os ministros? Estava a seu cuidado. Igual aquele que perguntou, onde você estava quando eu me casei? Né? Então são coisas assim que ele vai testá-lo. Que ele vai testá-lo. Agora o que acontece, irmãos? Que eu acho que é algo fantástico. Lá no capítulo 4 de Mateus, após a tentação, o que acontece? Os discípulos vêm correndo e dá para Jesus um... Não tem ainda, né? Quem é que aparece? Os anjos aparecem para servi-lo. Olha aí. Vamos ler esse texto aí? Pode ler quem encontrou. Imagina o nível de serviço. Imagina o nível de serviço celestial, né? Eu disse para vocês que eu tenho a impressão que o prato que Jesus mais gostava era peixe. Peixe. Além de ser saudável, Jesus não tinha barriga. Não tinha. Jesus era extremamente cuidadoso. Tem certeza disso, como filho de Deus. Ele não seria obeso. Outra coisa, ele
caminhava muito, ele era disciplinado. Senhor, eu vou levar o senhor. Não, não precisa, eu vou a pé. Mas senhor, só vai demorar. Não, é porque tem algumas coisas, enquanto eu ando, eu vou ministrando. Eles foram de barco, ele foi a pé sobre as águas, né? Mas, que serviço? Ministrado por quem? Pelos anjos. Pelos anjos, irmãos. Isso aqui é fantástico. No jardim do Getsemane, lá estavam também os anjos. Primeiro no embate de Pedro. Então aparece o traidor, aparece lá uma legião de soldados. E aí Pedro tira a espada, corta a orelha do servo do centurião e Jesus disse, não, pare. Porque se eu quisesse que me defendesse, eu teria pedido 72 mil anjos. 12 legiões. Cada legião tem 6 mil. 12 vezes 6, 72. Cada legião do Império Romano tem 6 mil soldados. Então Jesus fala em 12 legiões. Eu imagino, irmãos, eu falei isso para os irmãos domingo passado, que esses 72 mil anjos é a primeira guarnição. Porque como qualquer estrategista de guerra, ele não só tem uma guarnição. Muito embora, se um anjo matou 185 mil soldados assírios numa noite, com tempo de chegar no céu para o café da manhã, vocês imaginam 72 mil anjos. Porque não era os soldados rasos que estavam lá, eram só especialistas. E eu imagino que todos eles são, não é? Então, fizeram isso. Mas aí, lá no Getsemane, quando todos os discípulos estavam dormindo, o que aconteceu? Depois daquela agonia, depois de sentir o peso da realidade da sua morte, o que aconteceu? Deus envia um anjo para fortalecer a Jesus. Em momento nenhum, irmãos, Deus interfere diretamente. O que Deus poderia ter feito? Abraçado o seu filho. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. E Jesus se sentiria abraçado pelo Pai. Mas Jesus sabia que aquele anjo que estava ali era exatamente a extensão do que Deus queria que fosse feito. Porque em momento nenhum Jesus perdeu isso de perspectiva. A presença do anjo era a realidade da presença nunca ausente do Pai, só ausente no momento lá da crucificação. Mas aquela era uma presença contínua. Então lá no capítulo, acharam aí já? Não. No capítulo 22 de Lucas, verso 41 e até o verso 43. É isso aí, né, Barone? Quando Deus envia o anjo para fortalecê-lo. 43. Pode ler aí, irmão Walter. Então, confortável. Palavra, conforto. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus não coloca quais foram a expressão de conforto, não diz. Eu acredito que há momentos que não precisam de palavras, é só um abraço, não é? Eu gosto muito do Hulk, eu não sei porque eu gosto dele. Aquele do programa Caldeirão do Hulk, eu gosto dele como pessoa, sempre gostei. Eu não sei o que ele tem, que eu gosto dele, bate, é assim...
A gente tem pessoas que você bate o olho nele e não gosta. Assim como eu bati o olho e gostei, posso bater o olho em outro e não gostar. Mas eu ouvi uma entrevista dele e da esposa, a Angélica, dizendo do caráter do Hulk. Do quanto que ele é paizão, o quanto que ele é maridão, o quanto que ele se preocupa com as pessoas. E ela diz que não é para ganhar dinheiro, porque ela diz dinheiro para o Hulk, isso aí ele já nasceu com isso. Não é, isso é dele. Ele é essa pessoa carinhosa. E ontem eu acompanhei até certo ponto um pai que morava nos Estados Unidos, aquela coisa. Então eu gosto desses encontros, né? E aí, o pai estava no Brasil já há 2 anos, e ele imaginava, o menino imaginava que o pai estava nos Estados Unidos. E aquele encontro lá, o Hulk ligou para a avó nos Estados Unidos, a avó disse, não, meu filho está aí e tal. E o Hulk foi atrás e deu-lhe uma paulada, brinquei com a Lívia. Parece pastor esse cara, né? Deu-lhe uma paulada que eu vou dizer uma coisa, hein? Ele chamou o cara à responsabilidade, diz para ele do valor de filho, aquela coisa toda. Então ele diz para o pai o seguinte, eu vou falar com teu filho, ele tem 17 anos. Agora, ele queria te ver ontem, ele está preparado para a gente viajar hoje para os Estados Unidos. Mas se ele disser que não quer te ver, eu vou respeitar e ele não vai te ver. E com toda razão, se ele disser que não quer te ver. E aí ele chegou lá e começou aquela conversa, eu acho que ele fez assim um suspense para contar. Quando ele contou, o menino disse, poxa, eu fico sem palavra. E ele ficou também. Aí ele falou assim, a única coisa que eu quero fazer, vem cá, vou te dar um abraço. Você, ele fez um cafunézinho na cabeça dele. Então, às vezes, a gente fica pensando, será que o anjo falou para Jesus? Talvez o anjo simplesmente veio cá, falou assim, meu Senhor, vem cá. Porque Jesus era o Senhor desse anjo. Vem cá. O pai mandou te dar um abraço aqui, receba um abraço do pai aqui, pá. Né? Não sei o que foi feito, essa é a minha impressão. Porque Jesus não precisava de muitas palavras. Aquele momento, irmãos, de agonia, de gotas de suor como se fosse gotas de sangue. A alma dele estava... Tinha que ser um negócio para trabalhar a alma. E às vezes um abraço é muito mais importante do que milhões de palavras. Né? Vamos para a cruz. Então ele tem todo aquele processo de salvação. E os anjos estavam ali, com certeza, de plantão. De plantão, com vontade tremenda de interferir. Tem certeza disso. Mas havia uma palavra do comandante-chefe que não era para interferir. Imagina esses anjos, sabendo toda a dimensão da realidade de Jesus, permitir que Jesus fosse espancado, humilhado, ultrajado, não é? Mas não podia interferir. Eu, para dizer assim, para ter poucas pessoas ali, poucos anjos à disposição de Jesus, tinha 72 mil anjos. 72, basicamente, é o que a gente sabe que estava à disposição dele lá no Getsêmani, lá na traição. Lá. Então, Jesus estava fazendo exatamente o que o Pai o havia pedido que ele fizesse. Morresse para a minha e a sua salvação. E os anjos, com poder de arrancá-lo dali, estavam à disposição, caso ele pedisse ou o Pai mandasse para resgatá-lo. Então, irmãos, conclusão óbvia, não foram os escravos, nem os soldados
que seguraram Jesus na cruz. Foi exatamente a abnegação de Jesus, a submissão do próprio Jesus, decidido em morrer por mim e por você. Porque se ele quisesse, ele teria saído de lá. Ele teria evitado a cruz. E aí, irmãos, nós vamos para o sepultamento. Tem anjo lá também, né? No túmulo foi um anjo que rolou a pedra, desafiando o Império Romano inteiro. Não poderia ambos os dois terem passado com a pedra fechada? Claro. Claro, Jesus fez isso. Ele se pôs no meio dos seus discípulos com as portas todas fechadas. Agora Jesus já não estava mais preso ao tempo e ao espaço. Ele não está preso mais ao tempo e ao espaço, como eu e vocês. Mas não. O anjo foi lá e removeu a pedra do lacre do Império Romano. Um anjo desafiou todo o Império Romano para cumprir aquilo que Deus, o seu comandante-chefe, tinha ordenado. Então ele vai lá, né? E os soldados caem e o anjo senta na pedra, né? Lucas 24. Foi um anjo também que proclamou a mensagem que há semelhança da mensagem proclamada por Deus, que esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi a mensagem mais estupenda, mais extraordinária que se pudesse dizer, foi dita por um anjo, não foi por um homem. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Então esta sim foi uma mensagem estupenda, porque é a mensagem que todos estavam esperando, antes, durante e depois da presença de Jesus nesse planeta. Ali estava confirmado todo o projeto de Deus, acompanhado desde o início pelos exércitos celestiais. Então pense vocês, cuidado que Deus tem de quando Ele planeja alguma coisa. Como é que Deus é extraordinariamente maravilhoso. Eu vou desafiar você a fazer alguma coisa, um exercício de casa. Se você quiser fazer, tudo bem. Se não, chega lá na sua casa e tente colocar no papel as vezes que você poderia ter perdido o que você tem hoje. Lá atrás. Lá atrás. Põe num papel assim. Não precisa lembrar a data, nada. Mas tem eventos das nossas vidas que nós nunca mais vamos esquecer deles. Primeiro porque a gente já tem um inferno para nos fazer lembrar. Você já dormindo, o inferno já te lembrou de alguma coisa que aconteceu lá no passado, que marcou a sua alma, e quando você acordou, você estava transpirando, com o coração a 1000, e a pressão arterial você nem mediu, mas deve estar lá em cima também. E você acorda e diz, ufa, foi só um sonho, um pesadelo. Então ele encarregou de fazer isso, sua mente estava
dormindo, e ele falou, deixa eu dar uma trabalhadinha. Aí trabalhou, né? E você trouxe. E a própria mente pode fazer isso. Houve um gatilho durante o dia que disparou essa memória passada. Cheiro, fotografia, alguma coisa. Nós temos N maneiras de despertar. Né? Então despertou e à noite chegou. E aí você acorda apavoradíssimo. Então eu sei que vocês têm, como eu tenho também. Então faça lá para vocês verem as vezes que você poderia ter perdido o que você tem hoje. Estou falando de dinheiro, não. Dinheiro se ganha e não tem problema você não ter dinheiro na vida. Outras coisas muito mais importantes. E aí você pergunta assim, por que eu? Por que que lá atrás, por muito menos, eu conheço pessoas que perderam? Por que eu não perdi? Aí você diz, Senhor, faça com a minha vida aquilo que o Senhor quer fazer. Porque eu tenho a impressão que não perdi, porque tem alguma coisa para ser feita. E os exércitos celestiais estavam a serviço disso. Por quê? Eu não sei. Talvez para quê? Eu tento adivinhar, porque eu falo, Senhor, usa-me. Só para isso. Só pode ter essa finalidade. Porque não há outra finalidade. Porque você é tão gente, tão pecador, tão podre, tão biodegradável como qualquer outro ser humano. Não há em mim, em você, nada que seja extraordinariamente ou que leve Deus a tratar-nos de maneira diferente, a não ser aquilo que Ele tem intenção de fazer conosco. Só isso que segura. Porque se não houver esta finalidade, então você é nivelado como qualquer outro. Faça isso em casa para você ver quantas vezes. Porque não viu, porque não descobriu, porque não publicou, porque você correu atrás, porque se resolveu, porque se aceitou, porque eu me corrigi, porque eu deixei, porque eu neguei, porque tudo, vai os porquês, vai atrás. Primeiro que você não vai achar explicação. E aí você vai dizer, Senhor, muito obrigado pelas as maneiras espetaculares que o Senhor protegeu e livrou-me de todas elas. E aí o grito é, usa-me, porque foi para isso que eu fui preservado. Porque se você lê o Antigo Testamento, que é um texto mais, são biografias, sem esconder nada de detalhes, você vai ver que é assim que Deus fez, com todos eles. Deus não escondeu o pecado de Davi. Mas Deus tinha algo fantástico para a vida de Davi, para que eu e vocês pudéssemos aprender com ele, e ele morreu em ditosa velhice. Poderia ter sido morto em qualquer momento daqueles lá. Saul teve N oportunidade de matá-lo, mas não conseguiu fazê-lo. Para terminar, irmãos, na ascensão de Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 1, quando Jesus sobe, quem aparece? O anjo. Por que vocês estão olhando para cima, sendo que ele vai voltar? Outra mensagem espetacular. Não dada por homens. Veja como Deus é tremendo. Ele não deixa na mão desse homem com a possibilidade de acrescentar alguma coisa, com a possibilidade de tirar alguma coisa, com a possibilidade de não falar o que se precisa ser falado, mas o anjo é que diz as mensagens mais importantes. Ele está vivo. E não só isso. Ele vai pôr o pé nesse planeta. Aliás, eu não sei se ele vai pôr o pé. Exatamente. A Bíblia diz que servos do Senhor, esse mundo não foi digno de tê-los. Eu não sei se ele vai pisar nesse planeta de novo.
Não sei mesmo, todo coração. Não sei. Os pré-milenistas cogitam alguma coisa com relação a isso. Mas são só cogitações. Só da cabeça humana. Diga, meu irmão. Mas isso aí então. Os caras já estão planejando. Veja que Jesus está tão próximo que o pessoal já está planejando filmá-lo. Não precisa. Eu creio que pode ser um recurso, mas o problema é o seguinte, que televisão, irmãos, vamos pensar, né? Faz igualzinho aquele menino lá do pensador, lá, o engenheirozinho, o cientista, assim, pensa, e a cabeça do cara parece uma turbina, assim, né? Como é que é o nome dele? Jimmy Neutron. Você sabe, né, Alexandre? Jimmy Neutron, né? Então pensa, qualquer interferência nas ondas da atmosfera, da estratosfera, tudo interfere, sai do ar. Agora pensem vocês, a interferência que o cosmos vai ter, irmãos, quando o Filho de Deus, o Senhor absoluto de tudo, rasgar o universo. Do Oriente ao Ocidente. Agora que vai dar muito fogo, isso vai. Muito barulho, e isso vai, né? Então, irmãos, capítulo 25, verso 31, para a gente encerrar essa conversa hoje, de Mateus. Eu achei que a hora que eu comecei a falar de volta, você já estava em Mateus há muito tempo. A Simone fala para mim que eu falo as coisas achando que as pessoas já estão dentro da minha cabeça. Mas, a hora que eu falei da segunda vinda, eu achei que você já estava pensando em Mateus. Mateus 31, vamos lá, 25, 31. Pode ler, quem achar. Então, olha, quando vier o Filho do Homem, e todos, olha que força, todos os anjos com ele. Pessoal, hoje é o dia, ninguém fica em casa. Puxa vida. Então. No nascimento foi uma milícia, né? A disposição dele tinha 72 mil, né? Então diz, todos os anjos. Então, irmãos, não precisa de televisão. Viu, mãe de Mé? Eu acho que eles estão gastando dinheiro à toa. Isso é marketing turístico. Olha, eu posso não estar aqui no Monte das Oliveiras no dia que Jesus voltar, mas bata uma foto. Né? É igual meu pai. Meu pai plantou uma mudinha de jabuticaba desse tamanho assim, e aí ele que faz uma chantarzinha, né? Aí ele diz assim, pena que eu não vou estar aqui para chupar. Fica aí, papai, vou bater uma foto, eu mostro pro seu neto, foi o senhor que plantou. Né? Hein? Nem o neto nasceu ainda, mas a foto está lá, eles vão ver. Ó, esse é seu bisavô aí que plantou o pé de jabuticaba. Eles nem vão ver aquele pé de jabuticaba. Né? Já está sendo vendido. Então, irmãos, os anjos do Senhor, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, acompanharam a Jesus, mantiveram os seus olhos fitos nele em todo o tempo, não importando quem o traiu, quem o negou, quem o falsamente acusou, quem nele cuspiu. O fato é que os anjos cumpriram e estão para cumprir tudo aquilo que Deus determinar que tem a ver com aqueles que hão de herdar a salvação.
Uma coisa que nós precisamos de imitar os anjos é não perder Jesus de vista. Os anjos não perderam Jesus de vista. É uma lição dos anjos para mim e para vocês. Se estivermos aqui, nós o veremos. Ele vai se mostrar. Tem jeito, né, Barão? Mas se nós não estivermos aqui, o veremos mesmo assim. Porque com ele, juntamente com todos os seus anjos, nós vamos voltar. A palavra de Deus diz assim: quando ele se manifestar em glória, nós nos manifestaremos também.